Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje a gente vai, como a gente já viu tanto a dedução quanto a indução, né, que são os dois processos básicos de inferência, né? Agora a gente vai estudar alguns tipos de argumentos que também são induções e deduções, né? Então eles são argumentos novos, mas eles são vinho velho em odres novos, né? Não são exatamente processos mentais novos. Então são alguns tipos de argumentos que é legal saber, mas não são grande novidade. Então, é para ser um capítulo mais ou menos simples e facinho de entender. O primeiro é o entimema, né? A gente vai ver que tem uma diferença entre o que se chama hoje em dia de entimema, que é o que a gente vai apresentar primeiro, e o que Aristóteles chamava de entimema, que vai ser a segunda parte, tá? O entimema basicamente é um silogismo em que a gente omite uma das premissas ou a conclusão. Então ele é comum no nosso uso corrente da língua, em que a gente não precisa de todas as proposições certinhas, né? Pode ser até bem chato, né? A gente usar as três, né? Numa conversa ou uma coisa assim. A gente pode supor que a pessoa já sabe, já entendeu, né? Então, se for omitida respectivamente a premissa maior, menor ou a conclusão, é chamado um entimema de primeira, segunda ou terceira ordem. Então a gente tem aqui um entimema: todo mentiroso é covarde, Caio é mentiroso, né? A pessoa consegue entender que a gente está dizendo que Caio é covarde, por isso é um entimema de terceira ordem. Então se a gente dissesse Caio é mentiroso, logo Caio é covarde, a gente está omitindo a premissa maior, né? E então seria de primeira ordem, ou a gente poderia dizer todo mentiroso é covarde, logo Caio é covarde, né? Fica implícito que Caio é mentiroso. Entimema de segunda ordem. Para Aristóteles, o entimema é algo bastante diferente. Tinha uma explicação do porquê que tem uma diferença tão grande, né? Mas eu acabei não colocando, vocês me desculpem. Mas para Aristóteles, um entimema é um silogismo a partir de probabilidades. Quer dizer que é algo que não é uma verdade absoluta. Para Aristóteles, o silogismo científico tem que partir de princípios, né? De coisas que são sempre verdadeiras. E às vezes a gente parte de coisas que, assim, parecem verdadeiras, tipo, devem ser verdadeiras, né? Tipo, ah, faz sentido assim, né? Então você usa isso. Isso é muito comum na retórica, né? Ao contrário da ciência, que parte de princípios absolutamente verdadeiros, né? Então, a questão é que a conclusão da entimema é meramente provável, né? O argumento é todo certinho, mas como a base dele, a premissa é meramente provável, a conclusão também é meramente provável, né? Então, o Padre Jorge começa a dar um exemplo de um argumento a partir das probabilidades, que é baseado numa cláusula do testamento de Cecil Rhodes, né, que era o empresário famosão da época, né? Então ele diz assim: os que vivem separados do mundo são como crianças no meio dos negócios, no mundo dos negócios, né? Então ele fala dos Resident Fellows, que são professores universitários que moram nas universidades. Isso é muito comum, mais na Inglaterra, ter esses caras que, tipo, a universidade é tipo um campus, né? E os professores moram lá, né? Até nas antigas escolas públicas, né? Que eu já falei aqui na série que não eram públicas, né? Mas os alunos moravam lá também, né? E geralmente tinha cada casa. Quem gosta de Harry Potter eu não gosto, mas tudo isso é inspirado nessas escolas públicas, né? Então até cada professor é tipo chefe de uma dessas casas, né? E ele geralmente morava no último andar do prédio, né? Então cada casa tinha um prédio, o professor morava às vezes com a família dele. Então assim, você estudava na escola, né? O professor morava na escola e tipo a mulher e os filhos dele moravam no último andar, assim, né? Então isso é uma coisa comum, né? Mas voltando para a lógica e para o nosso argumento, então esses resident fellows, que são professores universitários que moram nas universidades, né, vivem separados do mundo, logo os resident fellows são como crianças no mundo dos negócios. E o Padre Jorge diz: um raciocínio que não impede que alguns deles sejam hábeis no mundo dos negócios, né? Quer dizer, eh, assim, a gente não espera que eles sejam hábeis no mundo dos negócios, porque não é o que eles vivem, né? Não é a experiência deles, mas existe a possibilidade, né? Quer dizer, não é algo que a gente se espera, é algo improvável, mas não é uma verdade absoluta, como naqueles casos de todos os homens são racionais, Sócrates é homem, logo Sócrates é racional, né? Essas coisas. Então é uma probabilidade, não é algo que é 100%, né? Não é algo absoluto. Então tem os antimemas aristotélicos podem ser pelas probabilidades ou pelos sinais, né? Então, e o Padre Jorge faz uma relação entre os sinais e as figuras do silogismo, né? O sinal
se ele é um efeito do fato em questão, a gente pode fazer um silogismo perfeitamente conclusivo, né, seria um silogismo regressivo em primeira figura. Então, um argumento a partir de sinais é esse: onde a fumaça há fogo, né, a casa está soltando fumaça, né, esse é um sinal, né, a casa está com fogo, né, está em chamas, a casa tem fogo, né. Mas alguns outros argumentos a partir dos sinais que não são tão bons, é você usar uma instância específica, né. Então, Pitaco é bom e Pitaco é sábio, logo Pitacos são os sábios são bons, né, partindo de um cara ali que é sábio e é bom, a gente concluir que os sábios são bons. Então, esse sábio ser um homem bom seria um sinal de que os sábios são bons. Então, claramente é inválido, né, porque é uma eu ele acaba colocando em termos das figuras, né, mas você vê que esse sinal não garante a conclusão. Então o Padre Jorge dá um outro exemplo, né, de sinal. Esse seria é um caso muito estranho de alguns países em que, quando alguém era acusado de ser um assassino, né, levava a pessoa e colocava a pessoa na presença do corpo, e havia esse costume de que o assassino tinha algum pânico, ou começava a tremer na presença do assassinato, né. Esse também seria um argumento a partir de sinais, que as probabilidades e sinais também são muito coisas que são costumes, assim, né. Então essa seria a diferença bem grande entre um entimema e aristotélico e um entimema, sei lá, como a gente diz hoje, né. Então um outro argumento, seriam as cadeias de raciocínio, né, porque é muito comum a gente juntar vários silogismos, usando um como premissa de outros. Então, aquele premissa aquele, silogismo cuja conclusão é premissa de outro é chamado de pró-silogismo, né. E o seguinte é o epissilogismo, né, aquele que vai usar a conclusão de outro como uma premissa sua. Ah, então, pelo menos eu guardo no o pró, beleza, é algo que está favorecendo o outro, né, pró alguma coisa, e o epi, eu lembro de epílogo, né, que é algo que vem no final, né, então ele está pegando no final ele está pegando a conclusão de outro e usando como premissa na sua, né. Então, no caso de 3 silogismos encadeados, né, um deles um deles seria pró do último, né, sempre um é pró. Tá, tem o mesmo silogismo que está ali no meio, que é pró do terceiro, do último, né, e é epissilogismo do do primeiro, né, o do meio. Então, ele dá alguns exemplos aqui: todos os que preferem bens maiores a menores são sábios, os que sacrificam bens temporais para ganhar bens eternos preferem um bem maior a um bem menor, logo os que sacrificam bens temporais para ganhar bens espirituais, bens, espirituais, bens espirituais são sábios. Essa é a conclusão de um silogismo. Os mártires sacrificam bens temporais para ganhar bens espirituais, logo os mártires são sábios. Você vê que ele já esse aqui é a conclusão de um, né, já juntou com uma outra premissa, que é os mártires, e chegou à conclusão de que os mártires são sábios. Então ele coloca aqui: os 18 cartuchos foram mártires, né, se você quiser procurar, são os mártires cartuchos de Londres, na época do rei Henrique VIII, né, da reforma, acho que do rei Henrique VIII, mas da reforma anglicana como um todo, né. Então, os 18 cartuchos de Londres foram mártires, logo eles são sábios, né. Então esse é um exemplo em que se procede do pró-silogismo para o epissilogismo. Então, a gente fala primeiro o silogismo cuja conclusão vai ser usado no próximo. A gente pode também fazer o contrário, começar do silogismo que está no fim, né, e voltar para o começo. Vai ficar mais fácil explicando, né. Então ele diz assim: a lógica é digna de estudo, pois todas as ciências são dignas de estudo, e a lógica é uma ciência. Todas as ciências são dignas de estudo, pois tudo aquilo que aperfeiçoa o intelecto é digno de estudo, e todas as ciências aperfeiçoam o intelecto. Se a gente fosse deixar que nem na forma do último argumento que a gente viu, né, o dos cartuchos, seria: tudo aquilo que aperfeiçoa, vamos ver se eu vou fazer direito, tá? Tudo aquilo que aperfeiçoa o intelecto é digno de estudo, e todas as ciências aperfeiçoam o intelecto. Logo, todas as ciências são dignas de estudo. A lógica é uma ciência, portanto, a lógica é digna de estudos, né? Você vê que ele fez de trás para frente. A conclusão final é primeiro, né? Ele vai voltando para as premissas. Aí tem um outro tipo de argumento, que é o epiquerema. É um silogismo em que ao menos uma das premissas é expressa com uma razão em seu favor. Então, o exemplo é: o que é espiritual é imortal, pois é incapaz de corrupção. A alma é espiritual, logo ela é imortal, né? Se a gente não tivesse dado, esquece-se, pois é incapaz de corrupção, né?
O que é espiritual é imortal, a alma é espiritual, logo a alma é imortal. É um silogismo qualquer, mas a gente joga esse pois é incapaz de corrupção no meio, né? E a gente tem um epiquerema. Então, o epiquerema é um polissilogismo regressivo expresso de uma forma incompleta, né? O que está escrito ali como o que é espiritual é imortal, pois é incapaz de corrupção. Ele, na verdade, são duas proposições ali, né? O que é incapaz de corrupção é imortal e o que é espiritual é incapaz de corrupção. Se você faz o, o silogismo juntando essas duas premissas, você volta aqui para trás na setinha e chega o que é espiritual é imortal, né? O incapaz de corrupção que está sendo jogado aqui é o termo médio que liga espiritual e imortal. Então, a gente tem o Sorites, que é um silogismo na primeira figura com muitos termos médios, que são gêneros em ordem de subordinação. Então, Sócrates é homem, homem é mamífero, mamífero é animal, animal é criatura viva é a substância, logo Sócrates é substância. Ele é um polissilogismo abreviado, né? A gente omitiu aqui, se a gente fosse ler tudo, né? Sócrates é homem, homem é mamífero, logo Sócrates é mamífero. Mas mamífero é animal, então logo Sócrates é animal. Mas Sócrates é animal e animal é criatura viva, logo Sócrates é criatura viva, e assim por diante. Então, o que a gente tem que notar é que as conclusões omitidas são premissas menores sempre. E esse sorite é chamado sorite aristotélico, né? Então, a gente pegar aqui, Sócrates é homem, homem é mamífero, então a gente tem aqui o termo médio que é homem, né? Então, não, vamos fazer na próxima, né? Ah, essa aqui é a primeira que foi abreviada, né? Sócrates é mamífero. Então, Sócrates é mamífero, todo mamífero e mamífero é animal. Então, mamífero é o termo médio, né? A conclusão é Sócrates é animal, então Sócrates é o termo médio. Então, essa premissa aqui é. Não, desculpa, Sócrates é termo menor. Então, essa premissa que foi abreviada é premissa menor. Então, na próxima, a mesma coisa, né? Sócrates vai ser o sujeito da conclusão. Então, Sócrates é o termo menor, né? Então, também essa premissa que foi abreviada é sempre Sócrates, né? Sócrates é alguma coisa, né? Então, como Sócrates sempre o sujeito, né? Então, ele é sempre o termo menor, mais fácil assim, né? Então, esse é um chamado sorite aristotélico. A gente vai ver que tem outro tipo de sorite depois. Só tem dois. Então, as regras são apenas a última premissa pode ser negativa e apenas a primeira pode ser particular, né? Então, por causa das regras da primeira figura, né? A menor é afirmativa e a maior é universal. Agora, se alguma premissa ali no meio que não seja a última for negativa, a conclusão, né? Que vai ser a próxima premissa menor, vai ser negativa. E a regra da primeira figura é que a menor é sempre afirmativa, né? Então, a gente acaba violando um dos outros silogismos, né? E se alguma, além da primeira, for particular, né? A gente tem um termo médio não distribuído. A gente tem em algum momento a conclusão vai ser negativa, né? A, a premissa que veio do outro silogismo é negativa, e junto com uma outra premissa que já é negativa, então a gente tem duas. Veio apenas a primeira pode ser particular, porque depois você acaba juntando com uma outra particular, né? Duas particulares você não consegue fazer nada, né? Seria isso. Aí, em 1598, teve um cara chamado Goclenius, que fez um comentário ao órgão, né? E ele colocou um outro tipo de sorite, né? Que, se você pensa bem, é o primeiro de cabeça para trás, né? Eu acho que eu coloquei errado aqui só. Todas as criaturas vivas são substâncias, todos os animais são criaturas vivas, todos os mamíferos são animais, todos os homens são mamíferos, Sócrates é homem. Acho que tá errado isso aqui. Não, tá certo. Sócrates é homem, logo Sócrates é substância, tá certo. Então, porque se Sócrates é homem, todos os homens, se você fizer de trás para frente, fica mais fácil de ver, né? Então, mas Sócrates é substância, a conclusão é a mesma, tá certo. As conclusões intermediárias dos pró-silogismos omitidas são as premissas maiores, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas seria todas as criaturas vivas são substâncias, vamos ver. Todos os animais são criaturas vivas. Logo, todos os animais são substâncias, tá aqui, né?
Então a conclusão que a gente vai tirar do próximo, se aqui é todos os animais são substâncias, todos os mamíferos são animais, todos os mamíferos são substâncias, né. Então a gente omitiu a premissa maior, que a gente omitiu, ah, os animais são substâncias, né. Então, o termo maior é substância, porque todos os mamíferos são substância, que é o que a gente está omitindo. Então o termo maior é substância, então o que a gente omitiu, foi o termo maior, tá certo, é o inverso do outro. Então, a gente tem a regra: apenas a primeira pode ser negativa, apenas a última pode ser particular. É o contrário da outra, né, quer dizer, é só trocando, porque a primeira desse é a última do outro é a primeira desse, né, então é a mesma coisa, né. Uma coisa só com os nomes trocados, né. A gente tem depois o exemplo da analogia, que Aristóteles chama de exemplo, né, e o nome grego, se eu li direito, né, eu não sei grego, mas às vezes eu tento, quando eu vejo essas letrinhas, eu tento formar a palavra para ver se é alguma coisa que eu conheço. E se eu li direito, o nome é paradigma, né, que seria de onde vem a palavra paradigma, mas que ele traduz como exemplo. Então, a analogia não se trata de uma fórmula de menor importância relativa, como as que tratamos anteriormente. Eu coloquei isso porque eu estava fazendo o resumo, aí no sexto tópico ele vem e fala isso, que as outras são de menor importância, eu fiquei bravo pra caramba, mas estamos aí, né. Então ele é muito usado em questões práticas, levou a muitas descobertas científicas, mas ele tem que ser usado com cuidado, né, a analogia ela é meio estranha, assim, né. Então ela pode ser definida como uma inferência baseada por similitude, né. Então, S1 é P, S1 parece S2 por ser M, logo S2 é P, né. Então eu tenho uma característica do S1, o S1 parece no S2 para alguma coisa, então eu concluo a característica do S1 para o S2. Então ele dá um exemplo: a guerra dos tebanos contra os fócios foi calamitosa. A guerra de Atenas contra Tebas parece a guerra a anterior, né, dos tebanos contra os fócios, em ser uma guerra contra um estado próximo. Logo, a guerra de Atenas contra Tebas será calamitosa, né. Então o valor da inferência depende de uma relação causal entre M e P que a torne legítima, né. Se essa relação não existe, o raciocínio é falacioso, né, você achou uma similaridade que não importa para o caso em questão, e se a gente tivesse certeza, o raciocínio deixa de ser uma analogia e se torna um silogismo, né. Todo M é P, S2 é M, logo S2 é P, né. O o S1 seria só usado para generalizar, né, a gente tem o S1 seria um M que é P, né, essa era a premissa, S1 é P e o S2 e S1 são M, né, então, olhando para o S1 que é M e é P também, a gente pode induzir que todo M é P, dependendo do caso, né. Se a gente fizer essa indução correta, a analogia se torna um silogismo e está tudo certo. Então, ele chamava Aristóteles, né, a analogia de indução retórica, assim como o entimema era dedução retórica, né, porque não é o valor, não tem aquela certeza absoluta da ciência, né. E a gente não pode acreditar, como o John Stuart Mill, que a quantidade de similaridades importa, mas sim os motivos que nos dizem que as similaridades são pertinentes para a questão, né. Às vezes, um cientista bem treinado consegue entender com um caso só o que está acontecendo, né. Mas o que o padre Jorge diz que é mais importante é que a analogia, então assim, ou tá errado, ou gera o silogismo que a gente já estudou antes, né. Então, na verdade, a analogia serve porque você ainda não tem certeza, mas você vai lá e testa para ver se ela é verdade, né. Então ele fala que a analogia sugeriu para o Benjamin Franklin a natureza elétrica dos raios das nuvens, né, porque era parecido com as descargas elétricas ali, ele deveria pegar fazer, como é que fala? Indução por fricção, né, polarização por fricção, né, quando você eletricidade estática, né, depois quando você se aproxima depois de novo, né, os 2 objetos, sai uma faísquinha que parece um raio, né. E então também a analogia tem um outro uso também, totalmente diferente, que é similaridade de relações, né. Então quando você compara as várias ordens de cidadãos com os órgãos do corpo, que é mais próximo do grego original, analogia, né, mas esse argumento é de pouco uso prático e não se usa muito.
Então, vamos para os exercícios, né? Explique com exemplos o entimema aristotélico, defina polisilogismo, epiquerema, sorite e dê um exemplo simbólico de cada um. Simbólico, imagino que você pode usar ali um S, P, né? Letrinhas, não precisa dar um exemplo material, né? Expõe a regra do sorite e prove-as brevemente. Examine o seguinte: o bem final do homem deve ser realizado apenas em atos virtuosos, mas os atos não serão corretos e virtuosos a menos que a vontade seja correta, e a correção da vontade vem dos hábitos ordenados da alma, e os atos ordenados da alma dependem de princípios gerais corretos. Então é para examinar essa, seria um sorite, né? Explique e ilustre a natureza do raciocínio analógico, quais são os seus perigos, distingue entre indução e analogia, o argumento analógico é silogístico. Na analogia, devemos ponderar os pontos de acordo e não apenas contá-los. Até que ponto o Mill reconhece isso e como podemos realizá-lo, né? Que é isso, galera. Espero que tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem. Até a próxima.